Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para esta quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra em Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6, que diz assim: Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haviam de matá-lo. Amados irmãos e irmãs, comecemos do começo. Aqui nos fala que Jesus entrou numa sinagoga. O que era uma sinagoga? É um ambiente, uma espécie de uma capela para nós hoje, mas que naquele contexto judaico era o local de encontro todos os sábados, onde lá se estudava a lei. O ponto principal na sinagoga era o estudo da lei. O que é a lei, José Lucas? Os 5 primeiros livros da Bíblia nossa. Então, se estudava, né? Esse era o foco. E aqui se fala, que obviamente estava no sábado, ali havia um homem com mão seca. Gente, vamos pensar um pouquinho, né? Em primeiro lugar, é com a mão que nós podemos servir alguém. É com a mão também que eu posso trabalhar, que eu posso ter meu sustento, que eu posso ter minha dignidade. Então nós podemos pensar em um homem que não podia mais servir, que não podia mais trabalhar, que não tinha a sua dignidade mais preservada. E aí o que acontece? Jesus então, olhando para aquele homem, Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Jesus chama o homem para o meio. Mas é interessante, vamos fazer um contraponto aqui com um texto lá do Evangelho de João, que lá também trazem alguém para o meio, mas é aquela mulher que foi pega em adultério, e eles colocam ela no meio para poder condená-la. Jesus não chama ninguém para o meio para condenar. Jesus chama no meio para atrair ali para ser amada, para ser acolhida, para ser restabelecida a sua vida por inteiro. E aí começam a condenar Jesus porque ele está fazendo algo em dia de sábado. Dia de sábado é dia de focar em Deus, colocar Deus no centro. Jesus coloca uma pessoa no centro. Olha que absurdo, né? Jesus quer amar alguém em dia de sábado. Viu a ironia, não é? Na verdade, colocar Deus no centro não implica em deixar de lado o irmão. Colocar Deus em primeiro lugar não implica em esquecer do quem está do meu lado. Pelo contrário, agora é que eu preciso amar. Agora é que eu preciso acolher. Agora é que eu preciso auxiliar. Amar a Deus sobre todas as coisas implica em amar o próximo como a mim mesmo. Os fariseus não entenderam. E aí o que acontece? Questionam, Então Jesus, de fato, pergunta, É permitido fazer o bem ou não? Salvar uma vida ou não? E o povo ali, na verdade, não consegue responder. Jesus, então, fica triste porque eram duros de coração. Jesus poderia não ter ficado com o coração triste, Você podia dizer assim: esses pobres coitados vão queimar no fogo do inferno. Mas não. Jesus deseja que todos sejam salvos. Jesus deseja que todos se abram à boa nova do reino. Porque tem gente que é assim, Fica feliz com a desgraça alheia. Jesus não fica. E aí o que acontece? Ele estende a mão ficou curada e o Evangelho finaliza. Então vamos trazer algumas reflexões para nós, Primeira coisa, por que é que aquele povo não disse nada quando Jesus os questionou? Porque eles não tinham argumentos, eles não queriam assumir que estavam errados. Faltava neles a humildade. E eu pergunto para você, quando você erra, você tem humildade de assumir que está errado? Porque todo mundo erra. Todo mundo falha, nós somos humanos. Mas embora sejamos humanos, não é porque somos humanos que necessariamente vamos ser humildes. Outra coisa importante, Às vezes a gente é insensível diante das coisas erradas do mundo. Jesus não foi insensível com os corações duros. É aquilo que eu comentei para você. A gente não pode achar que está tudo bem com as coisas erradas. Mas eu preciso me sensibilizar e sentir dor quando eu vejo a coisa errada. E eu pergunto para você, para finalizar, temos colocado pessoas nos centros da nossa conversa, nos centros
nas nossas reflexões e pensamentos para quê? Para acusar ou para amar? Para acusar ou para acolher? Não é? Porque se eu coloco alguém no centro só para acusar, para apontar o dedo, para culpar, para isso, aquilo, eu estou equivocado. Coloquemos alguém no centro para amar, para valorizar, né? Para restabelecer a dignidade e por aí vai. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal.